O controle da atividade. O horário é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam, sem dúvida, sugerido seu modelo estrito. Ele se difundiria rapidamente. Seus 3 grandes processos: estabelecer as cesuras, obrigar as ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de repetição. Muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. Olha que interessante, Foucault está dizendo que lá nas comunidades monásticas, com fins religiosos, para um grupo muito restrito de pessoas, surgem certas maneiras disciplinares, de controle das próprias atividades, controle dos próprios horários em que as pessoas faziam as coisas. E essa forma de poder muito restrita, muito focada em algo pequeno, que são comunidades monásticas, pessoas que estão ali porque querem, inclusive, ou, enfim, porque a vida os levou ali, não sei exatamente como é que as pessoas entram nas comunidades monásticas, mas ainda assim eu sei que é uma coisa muito restrita numa sociedade, e as nossas instituições modernas, a partir desse século XVIII, vai começar a importar esse modelo, esse modelo que ele vai chamar de controle da atividade, que tem uma série de nuances aí que a gente precisa ver e que são bastante importantes para a gente entender a disciplina. Então, pessoal, para quem está chegando agora, o meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a já deixarem o like maroto para rolar aquele engajamento no canal, ativar o sininho, tá? A coisa mais importante a ser feita aqui, se inscrever no canal para quem não está inscrito, claro, e vamos continuar aí estudando essa obra maravilhosa que é Vigiar e Punir. Vamos ler um trechinho de uma regulamentação de uma fábrica em Saint-Marc, tá? Não sei pronunciar, mas enfim. Todas as pessoas, chegando ao seu ofício de manhã, antes de trabalhar, começarão lavando as mãos, oferecerão seu trabalho a Deus, farão o sinal da cruz e começarão a trabalhar. Olha que interessante isso vindo de uma fábrica, Toda uma questão religiosa, uma questão disciplinar, até a mão que vai ser lavada. Então, cada movimento, cada minúcia, cada nuance do comportamento do ser humano numa fábrica tem que ser regulamentado. Isso é extremamente disciplinar, tá? E é interessante, quando o Foucault não é tão explícito em vários momentos, Ele está falando da fábrica, O que é a fábrica? A fábrica é a grande instituição capitalista da Revolução Industrial. Então, por mais que ele praticamente não use a palavra capitalismo em Vigiar e Punir, nem tanto a palavra liberalismo, ele até usa um pouco, tá? A gente vai ver quando ele chegar no Panóptico de Bentham, mas o Vigiar e Punir, ele é também uma crítica, uma análise crítica a uma série de coisas que existem e surgem a partir do capitalismo e sem as quais ele não sobreviveria. Então, o poder disciplinar, então as escolas, os exércitos, as instituições militares, até as fábricas têm muito desse poder disciplinar e são sustentáculo do capitalismo. Ele vai dizer que durante séculos as ordens religiosas foram as mestras da disciplina. Então, toda essa disciplina pesada que a gente está vendo já eram relações de poder que existiam, mas elas eram relações de poder que existiam de maneira restrita. Isso é muito importante, tá? Não necessariamente é algo novo esse poder disciplinar que Foucault está trazendo no Vigiar e Punir, essa questão da disciplina. O que é novo é a difusão por toda a sociedade. Isso não existia, Uma coisa é você ter comunidades, ordens religiosas extremamente disciplinadas, outra coisa é você criar uma série de instituições que a gente nem imagina mais a sociedade sem elas, e elas também importarem um modelo disciplinar da obediência dos indivíduos, que é algo bastante problemático quando a gente já está numa tradição. Então, Foucault estava dialogando não só criticando aí o capitalismo, mas estava dialogando com os marxistas, Então, essa importação da disciplina que é o sustentáculo do capitalismo e que muitas vezes, até em algumas revoluções socialistas, Foucault não está fazendo agora essa crítica, mas ele vai fazer essa crítica, vão exportar muitos do modelo capitalista para a gerência de uma sociedade capitalista. E isso, de certa forma, gera uma série de problemas e explica um pouco a
falta de sucesso, né? Você querer criar toda uma sociedade revolucionária, mas usar uma série de mecanismos de poder, né, militarizado, os mecanismos disciplinares que estavam nesse outro forma de poder e não davam certo. Então tem uma série de críticas implícitas que a gente pode começar a ver aí, tanto os capitalistas quanto os marxistas, pelo menos os marxistas mais ortodoxos, tá? Foucault era bastante amigo de Althusser, que era um marxista estruturalista, que já tem toda uma visão um tanto quanto diferente, embora eles tivessem discordâncias, mas não vou jogar todo o marxismo no mesmo saco, mas existe crítica a certo tipo de marxismo, crítica inclusive a ideia de que você pode fazer uma revolução e manter as instituições anteriores a essa revolução. Mais uma vez contrastando a questão dos soldados, das tropas agora entre o século XVII e o século XVIII, porque a gente já fez isso na aula passada. Vejamos duas maneiras de controlar a marcha de uma tropa. Começo do século XVII. Acostumar os soldados a marchar por fila ou em batalhão, a marchar na cadência do tambor, e para isso começar com o pé direito, a fim de que toda a tropa esteja levantando o pé ao mesmo tempo. Isso parece disciplinar para você? Vamos ler então a descrição do século XVIII. O comprimento do pequeno passo será de um pé, o do passo comum, do passo dobrado e do passo de estrada de 2 pés, medidos a todo de um calcanhar ao outro. Quanto à duração, a do pequeno passo e do passo comum serão de 1 segundo, durante o qual se farão 2 passos dobrados. A duração do passo de estrada será de um pouco mais de 1 segundo. Eu não li metade da citação aqui porque tá chato, vamos combinar, né? Existe aí quase uma quadruplificação da disciplina, que já era disciplinar, né? Todo o exército é uma instituição disciplinar, mas existe uma radicalização dessa disciplina no século XVIII. O século XVIII, então, vai pegar inúmeras disciplinas que existem aí, né? Ordem monástica, até exército, e vai radicalizar isso, tá? Então existe aí sim uma transformação importante no século XVIII em termos de disciplina. Qual que é o objetivo? Ajustar o corpo a imperativos temporais. O corpo não é naturalmente ajustado ao horário, né? Acordar sempre na mesma hora, dormir sempre na mesma hora, fazer as coisas na mesma hora, né? Almoçar na mesma hora, enfim. Isso tudo que parece natural pra gente é, na verdade, produto de uma disciplina, produto de uma sociedade um tanto quanto disciplinar. Foucault vai usar o termo sociedade disciplinar, embora quando ele for falar de biopolítica ele vai mostrar que isso é mais complexo, né? Somos uma sociedade disciplinar, mas não somos somente uma sociedade disciplinar, somos uma sociedade biopolítica e mais uma série de coisas, tá? Inclusive o próprio biopoder é uma união do poder disciplinar e da biopolítica, então até o controle do tempo é algo que precisa ser trabalhado a partir de uma tecnologia disciplinar. Mas não é só controlar os gestos, os horários, etc, né? Segundo Foucault, o controle disciplinar impõe a melhor relação entre o gesto e a atitude global do corpo, que é a sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil. Tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. Então, não é só disciplinar o corpo, mas tentar buscar o máximo possível, né? Extrair o máximo possível desse potencial de disciplinarização corporal. Se a gente pensar então, né, nos trabalhos hoje em dia, né, de trabalhar várias horas por dia, naquela época era muito mais, né, mas utilizar o máximo possível do tempo para produzir o máximo possível, para gerar essas relações de obediência da maneira mais eficaz e uma série de coisas que a gente precisaria olhar para a sociedade, né, tanto do século XVIII em diante, né, e ver o que está atuando nesse tipo de formação, tá? Mas pensando numa disciplinarização do corpo que vai se dar em termos de horário, que vai se dar em termos de buscar uma maior eficiência, uma maior eficácia dos corpos, da obediência e de uma série de relações de poder. Então Foucault vai dizer, a disciplina define cada uma das relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula. O corpo é algo que pode ser codificado
para se transformar um instrumento, né? O instrumento numa fábrica é o corpo que produz, é o corpo proletário, é o corpo que vai ser extraída mais-valia, é o corpo que vai gerar lucro ao capitalista, mas um corpo numa instituição militar é um corpo que obedece, é um corpo que respeita a hierarquia, é um corpo que vai para a guerra, é um corpo que morre pela nação. Então isso tudo precisa de muito processo, tá, gente? Precisa de muita tecnologia de poder para fazer o trabalhador na fábrica aceitar sua condição extremamente injusta, tá? Então tem aí um marxismo pós-moderno em Foucault, se vocês quiserem usar esses termos, né? Mas é preciso também de muita tecnologia de poder para fazer as pessoas irem à guerra. Claro que as pessoas já iam à guerra antes desse mecanismo disciplinar que a gente vê, né? Mas são inúmeras maneiras, né, de controlar os indivíduos. A gente está tentando analisar essa maneira disciplinar que surge no período iluminista. Importa extrair do tempo sempre mais instantes disponíveis e de cada instante sempre mais forças úteis. Foucault martela então muito nessa tecla da extração de utilidade do corpo. A sociedade disciplinar serve ao modelo industrial de otimização, né, de extração máxima das forças de trabalho do proletário. Não é um linguajar que Foucault usa, tá? Mas ele está claramente falando sobre tudo isso que está acontecendo. Então o que precisa ser extraído dessa aula, né, é a ideia de uma tecnologia disciplinar que forma corpos dóceis, que tem uma série de processos para formar isso, uma série de objetivos, né? Esse processo é o controle do tempo, é o controle de cada gesto, é a busca pelo corpo dócil, pela obediência, né? A maximização das forças corporais desse corpo e a diminuição das forças então mentais autônomas que geram então obediência. Temos aqui toda a estrutura do poder disciplinar sem a qual a gente não entende Foucault e sem a qual a gente não entende a sociedade que vivemos hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Não se esquece então de like, toda aquela coisa interessante que é legal gerar engajamento no canal, e boa noite.